Galerinha da Fox Vestibular, mais uma vez estamos aqui com a aula de Geografia, né? Ficar um pouquinho de lado para que vocês possam observar bem aí o nosso conceito atmosfera, tempo e clima, tá? Três conceitos diversos que nós precisamos de entender muito bem o que vem a ser esses três conceitos, tá? Muitas vezes nós pensamos assim, o tempo e o clima são a mesma coisa, e não são, como esse conceito atmosférico também não é, tá? Então, devagarzinho, a gente vai tentar entender aí quais são esses conceitos bem básicos da nossa atmosfera, do nosso tempo e do nosso clima. Lembrar o quê? Que a atmosfera nada mais é que a parte gasosa que envolve e acompanha a Terra em seu movimento no espaço sideral. Né? Sem a atmosfera, por exemplo, nós sabemos que a vida não seria possível no nosso planeta. Claro que é essa capa que protege do planeta, né? Do nosso choque dos corpos celestes, filtra os raios solares, retém parte do calor absorvido pelo planeta, esse calor que é colocado aí pelos raios ultravioletas, né? E que se forma então essa pequena estufa para que a vida, tanto animal quanto vegetal, se desenvolva. É a camada atmosfera também, atmosférica, que faz com que o oxigênio permaneça dentro do nosso planeta. Um dos conceitos de que outros planetas não possuem vida é a ausência da atmosfera, tá? Fazendo com que então as temperaturas da superfície sejam favoráveis ao desenvolvimento da nossa vida. Mas claro, nós não temos ou não possuímos, o nosso planeta não possui somente a atmosfera, ele possui também outras camadas, né? E essas camadas também auxiliam aí nesse conceito da vida. Então nós vamos ter a troposfera, a estratosfera, a mesosfera e a ionosfera, né? Então só para vocês verem, a troposfera é onde o avião pode voar, né? Para você ver uma relação bem simples aqui, ó, o Monte Everest, né? É o que basicamente o que dá limite à nossa troposfera, está mais ou menos aí, ó, 7,5 quilômetros, se a gente colocar 8.000 metros, né? Então, o Monte Everest tem uma partezinha aí acima no nível da troposfera, né? A estratosfera, que é onde os balões científicos se organizam, né? A mesosfera é onde nós conseguimos ver, então, os meteoros inseridos em nossa própria, sendo direcionados ao nosso próprio planeta, e a ionosfera, onde a gente percebe, então, a condensação das auroras, ou a aurora boreal, chamado assim. Tá? Esses são conceitos, então, bem simples para a gente dividir aí a nossa atmosfera, tudo bem? Dentro dessa forma, então, nós vamos ver que a troposfera vai do solo até aproximadamente 15 ou 16 quilômetros de altitude, depois vem a estratosfera, que contém espessura de 30 quilômetros, em seguida, mais ou menos 40 quilômetros de espessura vem a mesosfera, acima, cerca de 80 quilômetros de altitude, a ionosfera, tá? Todas camadas importantes para a vida, tudo bem? E do que é composto a nossa atmosfera, o nosso ar atmosférico? Ele é constituído então por gases, que nós sabemos, por isso a gente brinca muito com a questão ambiental, quando a gente fala assim, ó, a nossa camada de ozônio está sendo destruída. Se a gente tem um buraco na camada de ozônio que é mais ou menos do tamanho do Brasil, tá? Você fala assim, mas como que isso vai se recompor? Gases se recompõem muito rápido. Então isso seria eficiente se a gente deixasse de poluir um pouco para a reconstrução dessa camada de ozônio, tá? Que vem aí então. Então é formada por mistura de gases, na qual predomina o nível do mar, o nitrogênio 78% e o oxigênio 20%. Lembrar que o oxigênio ele é totalmente importante para essa vida animal e vegetal que nós temos aí. Existem também outros gases em menores quantidades. O ar atmosférico apresenta uma quantidade variável de vapor de água, cinzas e poeira. Nós sabemos que o vapor de água facilita na nossa respiração. Quando a gente tem uma baixa umidade, né, relativa do ar, aí a gente começa a ficar
ou fica até difícil para respirar. Para aquelas pessoas que têm problemas respiratórios, por exemplo, muitos deles precisam de fazer nebulização, colocar água dentro de casa, umidificador, toalha molhada na janela, ou até mesmo buscar no hospital para nebulização. Tá? Esses são fatores simples, então, dessa umidade aí que nós temos no ar, né? E o dióxido de carbono, que vem aumentando aí, né, a quantidade de metano no ar, em razão das queimas de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, e das florestas, que é o que vem destruindo, então, o nosso conceito bem simples de atmosfera. Mas, dentro desse conceito, então, atmosfera, nós vamos ver também o tempo e o clima. Tá? Duas coisas bem diferentes que para nós muitas vezes parece ser a mesma coisa. Primeiro, o tempo é o estágio momentâneo do nosso clima. Mas vamos imaginar uma coisa mais específica. É o estágio momentâneo do nosso dia. Tanto é que eu falo assim, ó, o dia hoje está quente e à tarde começou a chover, nossa, esfriou. Isso são estados momentâneos. Você pode ter, vamos brincar assim, as 4 estações do ano em um único dia. Mas o clima, ele não vai mudar, porque o clima é o estudo de um longo período de tempo, de mais ou menos 25, 30 anos, para definir o clima daquela região. E só para a gente entender, o Brasil faz parte do clima tropical. Nossa, me confundi aqui com o clima. Pense bem, olha aquela música. Moro num país tropical, abençoado por Deus. Já fala o nome do clima, tá? Então nós temos aí no Brasil um clima tropical. Claro que nós vamos apreendendo isso aí devagarzinho. Então o tempo é o estágio momentâneo da atmosfera em determinado lugar. Por quê? Ao mesmo tempo que Caxambu pode estar frio, Cruzília pode estar quente. Baipendi pode estar chovendo. Então, é o estágio momentâneo. Para caracterizar esse estado, considera-se a temperatura, o aspecto geral do céu, a ocorrência de chuvas, a umidade, a pressão atmosférica e o vento, que vão dar todas as características aos elementos meteorológicos que são do tempo. Tá? Isso são consequências, então, desse tempo. A previsão do tempo atmosférico é feita pela meteorologia. A meteorologia faz uso intenso de satélites artificiais para conseguir definir. Por isso, a gente vê lá a Maju no Jornal da Globo, no Jornal Nacional, lá, falar assim, a previsão de chuva, porque ele também não dá 100% de chance. Nós aqui mineiros ainda gostamos de falar assim, ó, choveu em São Paulo, vai chover aqui em Caxambu, vai chover em Cruzília. Isso é constante, a chuva de lá é a chuva daqui. E às vezes chove 2, 3, 4 dias lá e aqui a gente nem vê chuva, como aconteceu esses dias há uns 20 dias atrás. Tá? Caiu uma chuva em São Paulo, os mineiros acreditaram que ia chover e essa chuva não aconteceu. Tá? Então são fatores que algumas vezes nós imaginamos e não se acontece. Algumas superstições. Observando a variação do tempo no decorrer de um ano e verificando o comportamento desse fenômeno por um longo período, define-se então o clima predominante de um lugar, tá? Com estudos de um determinado tempo e de vários anos, tá? Que podem variar de 20 a 35 anos. O clima é um lugar definido após um longo período de observação desses fenômenos aí meteorológicos, tá? Então, nós temos aí também então o que vai interferir nesse fator climático, que vai interferir nesse fator momentâneo, a temperatura do ar atmosférico. O que é isso? A quantidade de raios solares que o nosso planeta recebe e mantém dentro dessa estufa que a gente chama de atmosfera para que a vida se desenvolva. É isso que a gente... Uma coisa importante. Duas coisas, tá? Primeiro, efeito estufa e aquecimento global, que são coisas importantes a serem vistas agora. Efeito estufa, importante para a vida no planeta. É a temperatura ideal para que a vida possa se desenvolver no planeta. Aquecimento global, grande absorção de raios solares e manutenção desses raios dentro da nossa atmosférica.
devido à grande quantidade de poeiras escuras que nós temos nas atmosferas que impedem que os raios solares voltem para o espaço. Então, é um aquecimento exagerado da nossa atmosfera. Vem a ser aí o conceito aquecimento global. E nós sabemos que esse aquecimento global, ele provoca tanto a extinção de espécies animais, a extinção de espécies vegetais, como prejudica também a vida do homem nas lavouras, quando você tem chuva ácida, tá? Na ausência das chuvas ou em grandes quantidades de chuva. Então o homem vem sendo prejudicado aí por aqueles benefícios que ele também tende aí mesmo a praticar, tá? Então a superfície terrestre não recebe toda a energia enviada pelo Sol, apenas parte dela, 43%, chega até a superfície, que retém por certo tempo sob a forma de calor, liberando depois para a atmosfera. Por isso afirmamos que o aquecimento da atmosfera ocorre de forma direta e indireta. Esse aquecimento provoca um aumento na agitação das partículas dos gases que compõem a atmosfera. O estado de agitação das partículas é medido pela temperatura, tá? Então aí a gente tem uma pequena imagem mostrando então, ó, incidência de raio solar, a volta desse raio solar para a atmosfera. Então, ó, deveriam voltar boa parte dele para a atmosfera. Como nós temos um escurecimento na nossa atmosfera, no nosso espaço, esses raios solares voltam novamente, não deixando com que o calor volte para o espaço. Então, esse espaço vai sendo armazenado, né? Deveria ser uma pequena parte, começamos a absorver mais, é o que vai acontecendo então à nossa superfície. Pensa, estufa é para aquecer algo. Você chega numa lanchonete, você tem uma estufa de salgado, é para manter o salgado quente, tá? Uma geladeira é para manter o ambiente dentro dela frio. Então, se aqui você tem uma estufa, uma camada que faz com que seja uma estufa, e esses raios solares ficaram aqui, então nós vamos ter aí um grande problema com o aquecimento global, tá? Como a gente já disse, o mal que vai fazer aos efeitos são muito grandes. Então nós temos aí também uma parte aí dessa radiação infravermelha, né, retida em nossa atmosfera, né? Aqui você vê que acontece uma absorção maior do que necessária, tá? E isso vai causando mal então em todo o aspecto então desse fator climático. E claro, nós temos os elementos do clima, que são latitude, altitude, vegetação, continentalidade, maritimidade, massas de ar e atuação dos ventos. Esses todos são fatores climáticos que vão interferir no clima, tá? Fatores que interferem diretamente e indiretamente no clima. Esses são fatores simples do que se tem lá, tá? Tudo bem assim? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre os fatores climáticos. Tudo bem assim? Um forte abraço e até lá!